Amém? Na última aula nós falamos entramos no assunto, né, os deveres da família, né, o apóstolo Paulo fala sobre os deveres da família, falamos sobre esposas, né, sobre submissão, depois falamos sobre o marido, né, para que amai a vossa esposa, né, e não trateis com amargura, e no versículo 20, verso 18, sobre esposa, 19, maridos, e no verso 20 vai falar sobre os filhos, né, ele vai falar sobre os filhos, no versículo 20, aonde no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai escrever, né, vai ditar essa carta, não escrita por ele, né, mas dita por ele, para que os irmãos, né, para que a igreja também vigiassem, né, para que tomassem cuidado. Ele vai falar primeiramente, né, a gente leu do 5 ao 11 sobre os vícios, sobre os pecados que foram citados, depois ele vai falar sobre as virtudes que devem ser cultivadas, né, principalmente dentro do corpo, entre irmãos, e os deveres da família. E como nós falamos aqui alguns dias atrás, a família é fortalecida, né, a igreja também fica fortalecida, ganha o reino com isso, né, se a família estiver vivenciando nos seus lares, né, a palavra do Senhor, porque antes de nós chegarmos até aqui para cultuar o Senhor, nós já começamos em casa, né, cuidando da nossa família, estudando a palavra no nosso lar, colocando em prática a palavra do Senhor na nossa casa, e é muito importante o que é dito sobre a família, né, falou sobre esposas, falou sobre maridos, e hoje vamos falar sobre filhos. Versículo 20, capítulo 3 de Colossenses, versículo 20, diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato. Tem alguém ligando aí, soldado? Diante do Senhor. A Valmir. Quais são... Vocês lembram de alguns filhos na Bíblia que deram um exemplo de obediência? Filhos que foram exemplo na Bíblia, que obedeceram seus pais, né, e foram bons filhos. Vocês lembram de algum? Jesus, né? Às vezes a gente já falava no principal, né? Não tem como não falar de Jesus, ele foi um filho obediente. Acho que é Filipenses que vai dizer que ele foi obediente até a morte de cruz, né? Eu não sei se é Filipenses ou é Colossenses que nós lemos, mas ele foi um filho muito obediente, né? Obedeceu o pai em tudo, e não era um desafio pouco, né, de Jesus, né? Talvez um dos maiores pedidos de um pai para um filho, né? Ser o sacrifício naquele momento, e ele obedeceu o pai até a morte de cruz. Quem mais na Bíblia de filhos obedientes que vocês lembram? José, né? José, os irmãos tinham ciúme de José, né? O pai gostava muito, não é que ele fazia acepção de pessoa, né? Mas ele amava muito José, né? Tinha um carinho diferente por José, e por ser um filho obediente, né? Por ser aquele filho que tá cheio de mosquitinho, né? Aqui, aleluia, tá cheio de aleluia aqui, mas não é o nosso, né? Olha os mosquitos. E José, ele foi um filho, né, que dava orgulho ao pai, né? O pai tratava bem, e ele foi bem sucedido em tudo que ele fez, né? José foi um filho muito, muito exemplar também na Bíblia. Quem mais? Timóteo, né? Timóteo que aprendeu com a sua mãe, a sua avó, né? E o seu pai não era cristão, né? Mas ele serviu a Jesus, tendo os exemplos da sua mãe, o ensinamento da sua mãe e da sua avó, né? E o seu pai na fé, né? Que era o Paulo, né? Ele chamava, tinha como se fosse um filho, né? Ele era jovem. Então, a Bíblia tem alguns exemplos de filho. Quem mais? Vocês lembram? Quem? João Batista. Por que João Batista era o filho? Tá cheio mesmo, tá enchendo. Sim. 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 João Batista, Timóteo, quem mais? Isaac, né? Por que Isaac foi um filho exemplar?
Sim, sim. Isaac é interessante essa parte de Isaac, porque quando ele é deitado, né, com Abraão no altar, né, em nenhum momento ele questiona o pai, ele sabia o que ia acontecer, ele só perguntou para o pai uma vez, pai, cadê o cordeiro, né? Aí o pai, né, o cordeiro é você mesmo, né? Mas ele falou, Deus proverá, né, ele falou, né? Mas nós sabemos que o cordeiro era ele, mas quando ele foi deitado no altar, ele não questionou, né, o pai, ele ficou ali quietinho, e na hora que ele ia sentar ali no machado dele, ele, que chamava de cutelo, né, ele foi obediente ao pai também, né, então tem bastante exemplo na Bíblia, e é um exemplo assim, se os pais não, se o pai não é cristão, como é que o filho faz? O filho é cristão e o pai não é, e aí? Ele vai ter que obedecer o pai, como é que a gente trabalha nessa situação? Sim, 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 mas ele ia, sim, sim, então, desde que não interfira a sua fé, né, a gente precisa entender isso, né, independente se o pai fosse cristão ou não, a gente tem que respeitar o pai, né, ser um bom filho, mas desde que não interferisse na nossa fé, né, mas os pais, principalmente o pai de antigamente, tinha ótimos conselhos e ótimos exemplos, né, de trabalho, né, o meu pai mesmo, minha mãe, eu lembro que era bastante referência para mim, assim, apesar de não serem cristãos, né, mas teve um tempo que quando eu comecei a querer Jesus, aí eles queriam interferir um pouco na minha escolha, né, eu já adulto, mas eu falei, não, independente do que acontecer, né, por isso que Jesus diz, quem não deixar pai e mãe, aí nesse caso eu tenho que deixar, mas até então, o pai e a mãe tem muito conselho, é bom o filho obedecer o pai e a mãe, né, quando o pai fala, a mãe fala que é o bem, né, o nosso bem, então o filho tem que ser obediente em tudo, né, Paulo vai falar, e lá no Velho Testamento, já tinha a lei, né, o mandamento, né, o Êxodo 20:12 diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, né, já era um mandamento, inclusive um mandamento com promessa, se você honrar seu pai e sua mãe, né, aí teríamos dias mais longos, né, na terra, então a gente precisa, muito importante quando você tiver filho, você que não tem filho ainda, você que é filho, ouvir o pai e a mãe é muito bom, né, com certeza ninguém quer seu bem mais do que, lógico, abaixo de Deus, né, ninguém quer o seu bem é maior, que não seja seu pai e a sua mãe, então é bom, importante, obedecemos nosso pai e nossa mãe, graças a Deus eu não fiz muita coisa errada, porque eu obedeci meu pai e minha mãe, não, apesar de não ter, como eu falei, né, não ter Cristo, mas eu já tive a oportunidade de fazer várias coisas, né, principalmente em escola, né, já ofereceram bastante coisa assim para mim, mas eu lembrava do que meu pai me falava, né, eu sentia, se eu fizesse aquilo que eles queriam que eu fizesse, eu sentia como se estivesse magoando meu pai e minha mãe, né, pô, se eu fizer isso, meu pai vai ficar triste comigo, né, eu vou decepcionar meu pai, então eu lembrava dos ensinamentos, né, isso chama-se princípios, então a gente, é bom, ouve, né, o pai e a mãe, peça um conselho, né, para o pai e para a mãe, né, aí tem uns que não são cristãos, mas tem mais experiência, né, tem mais tempo, e ama você, né, vai te ajudar muito, né, eu lembro que quando eu também conheci a varoa, né, ela tinha, né, uma filha já, eu fui conversar com a minha mãe, eu fui conversar com a minha mãe quando eu conheci a Flávia, né, aí ela me deu um conselho, ela me conversou comigo, e aquilo me deu uma segurança muito grande, né, de poder, né, ter essa responsabilidade, de poder, né, fazer, né, seguir os seus conselhos, né, me ajudou muito, e quando acontecia algum problema, alguma situação, eu perguntava para meu pai e para minha mãe, isso era muito bom, né, então, a gente precisa obedecer o pai e a mãe, né, filhos obedientes, e vocês querem falar mais sobre isso? Sobre filhos obedientes?
Lá em Provérbios 6:20 diz assim: meu filho, observe o mandamento de teu pai e não abandone a orientação de tua mãe. Né? Olha que está falando, era um homem sábio, né? Salomão. Não é isso? Provérbios é Salomão? Então ele deu bastante conselho. E ele é um que não ouviu, né, o pai e a mãe. E o exemplo de quem não ouviu o pai e a mãe se deu mal? Vocês lembram de algum? Sansão. Caramba, tá enchendo de mosquito, né? Os filhos de Eli, Sansão. Quem mais? Não ouviu o pai e a mãe, né? Não deram ouvido porque o pai e a mãe estavam falando. Fizeram tudo ao contrário, tudo errado. E depois quebraram a cabeça por isso, né? Quem mais? Vocês lembram? Esaú. Tem mais exemplo aí. Então, era uma ordenança do Senhor, né? Para que os filhos obedecessem o pai e a mãe. Desde lá do princípio, desde lá da velha aliança, desde Êxodo, né? A gente vai ver que já era falado sobre isso, a importância de ouvir o pai e a mãe. Né? Então, filhos, obedeçam, né, o pai e a mãe em tudo. Né? Principalmente se for cristão, ainda mais, né? Já vai dar um conselho em cima da palavra. E agora, no versículo 21, ele diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Não irritei os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E aí? Como é que a gente vai irritar os nossos filhos? Como é que a gente pode irritar os nossos filhos? Alguém quer falar? Sim, 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 exatamente. Você bajular mais um, não o outro, né? Gerar um ciúme, gerar uma divisão entre eles. Também tem um motivo que eu estava lendo, uma forma que a gente pode irritar os filhos, é que a gente, principalmente hoje, a gente tem esse entendimento, que os filhos não são nossos, né? Não é isso? A gente só, como se fosse emprestado para a gente cuidar, né, e conduzir. Então, o que a gente entende com isso? Eu não posso também obrigar o meu filho a fazer o que eu quero sempre, entende? Principalmente quando chega na fase né, um pouquinho maiorzinho, eu já vou começar a escolher, né? Até ali a Lolo, a criancinha, a gente consegue domar, né? Ainda tem as bias ainda, mas a gente consegue, né? Mas quando o filho vai crescendo, não dá para falar assim, ó, é um exemplo, né? Ah, você vai ter que ir para a igreja comigo de qualquer jeito, você vai, obrigado, sim ou não? Isso aí é uma forma de você irritar o seu filho, desanimar ele também, porque a gente não tem domínio sobre a escolha dele mais, né? A gente não pode fazer, já teve pessoas que têm trauma disso aí, dona Jane. Os pais obrigavam o filho a ir, né? Obrigava tanto o filho aí que depois ele pegou, como é que se diz? Trauma, né? Foi um tipo, não, eu tinha que estar lá, porque minha mãe mandava eu ir, né? A gente pede, vamos, né? Então a gente não tem um controle, não dá para a gente ter o controle dos filhos demais, né? A gente tem que fazer o nosso papel, cuidar, ensinar, como a Bíblia diz, né? Mas esse ensino com amor, né? Você mostrar o amor de Cristo para o seu filho, é a mesma coisa que a gente vai evangelizar alguém e falar assim, ó, se você não for, você vai para o inferno, né? A gente não, nem Jesus fez isso, né? Jesus disse que ele não veio para condenar, ele veio para salvar, né? O nosso papel aqui também é ajudar essas pessoas a serem salvas, né? Mas não colocar uma arma na cabeça de ninguém, apontar e falar, não, você tem que fazer, você tem que ir. Isso não é um papel de pai, né? Então com isso a gente irrita os nossos filhos. Um exemplo também, né? Ah, eu tive essa profissão, meu filho tem que ser isso também, né? Você desanima o teu filho, aí ele vai querer fazer porque para agradar você, não é isso? Aí acaba lá na frente não era aquilo que ele queria. Fez porque a gente vê vários casos assim também. Eu fiz porque meu pai me obrigou a fazer. Não, você vai fazer faculdade disso, vai ser aquilo. Não, é a escolha dele, né? A gente não pode desanimar os filhos, a gente tem que animá-los, né? Ajudar e colocar ele para frente, tentar ele ser um homem, né? Ou uma mulher, no caso, né? De verdade, né? Mas não da forma que a gente, muitas vezes a gente quer. Então é uma das formas de irritar os nossos filhos, né?
Quem mais é o exemplo de irritar? Como é que a gente pode irritar os nossos filhos? Como assim? O pai irrita o filho, né? O filho que irrita o pai? Como que a gente irrita o nosso filho? Boa, saudade. Exato. Inferior, exato. É isso aí. Isso que vocês falaram é muito importante, né? Acho que isso é o principal. A gente às vezes irrita o nosso filho, pode irritar nossos filhos, fazendo comparações, ou tratando ele como se fosse um nada, né? Colocando ele sempre para baixo, né? Amaldiçoando nossos filhos, né? Só crítica aos filhos, a gente só falando coisa ruim para o filho, a gente irrita o nosso filho assim, desanima eles, né? E esse não é o nosso papel, né? A gente tem que ser duro, tem que ser firme, mas é diferente de ser uma pessoa, vou usar o termo ignorante, né? De você chegar ao ponto de você entristecer o seu filho, desanimar o seu filho, né? Você tem que ser parceiro do seu filho, ser amigo do seu filho, né? E como é perfeita a palavra, né? Ele já liga um filho, obedeça seu pai. Então como é que o filho vai obedecer um pai desse, né? Que acaba, né? Só humilha o filho, só o filho não, né? O filho não é nada, aí compara o filho com outras pessoas, né? Ah, tá vendo lá, o filho de tal fez isso, fez faculdade, não sei o quê, você não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Senão a gente acaba, às vezes, de ajudar o filho, acaba atrapalhando, né? Não conseguimos ser bons pais. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Vocês querem falar alguma coisa aí? A gente não pode. Sim. Aham. É verdade. É isso aí. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não desanimar, né? Não somos desanimadores, nossos filhos somos amigos, né, parceiros, que o nosso seu filho tem que confiar em você também, né? Tem que ter você como uma referência ali. Falar, pô, eu tenho meu pai e minha mãe que vai me ajudar, né? Não passar a mão na cabeça em tudo, não é isso, mas vai me ajudar, vai estar comigo, né? Vai me fortalecer. É isso que a gente tem que fazer, né? E tomar cuidado para não irritar os nossos filhos, não desanimar os nossos filhos, né? Não não prender, né? Não ter os nossos filhos, o filho é meu, né? Eu vou fazer isso, né? O caso da menina, né? O pai da menina. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não se exceder nesse ponto. Quanto mais nós tivermos nossos filhos mais próximos de nós, né, vai ser melhor, né? Ele vai nos ouvir, ele vai sempre buscar a nossa ajuda, nosso conselho, não vai buscar lá fora, né? Então esse conselho que o Paulo vai dar, participar, né? Saber o que está acontecendo, né, ao nosso redor, conversar com os filhos, né? E uma coisa também que a gente tem aprendido bastante, né, com isso, é, dar um pouco da liberdade, né, entre aspas, né? Não ser tão, não ser controlador, né? Não sei, dar uma confiança para o seu filho, né? Eu confio nele. Sim, sim, sim. Mostrar para ele, né, o que é certo e o que é errado, né? Os caminhos, o cuidado e
Sim, é isso aí. Sim, é, sim, sim. Não dá, né, Sadão? É ruim, né? O melhor retorno dele seria ele se dedicar ao estudo, passar nas matérias, né, e se formar, né? Você vê seu filho se formando lá, que alegria, né? Isso é muito bom. E a gente passou, eu passei por isso uma época também, que eu queria fazer escolinha de futebol, só que eu estudava ainda, né? Aí o meu pai trabalho meu pai é de pedreiro, né? Trabalho pesado. Daí eu falava assim, pai, eu vou ajudar o senhor aí no final de semana, aí o senhor paga a minha mensalidade lá. Era uma mixaria, né? Eu ajudava ele de vez em quando, rejuntar lá as coisas, né? O serviço mais leve, mas ele nunca deixou, né, gente? Ele falou assim, não, você tem que estudar, e eu não quero que você seja o que eu sou hoje, né? Porque é uma profissão boa, né? Digna, sim, mas o que chamava atenção para ele é que ele não estudou. Ele não teve a oportunidade que eu estava tendo. Porque a gente sabe como que é no Nordeste, né? Os filhos, é um monte de filho, se eles não trabalhar, eles não comem, né? Ou ele estudava ou ele comia. Então os filhos, tudo escadinha, os 15 irmãos, saía para ajudar na feira, né? Para colher, para plantar, para vender. E então, aí vieram tudo para cá depois já grande, não estudou, né? Não estudou. Então, assim, aí eu querendo fazer as coisas, né? Ele falou assim: não, não, você tem que estudar, né? Por mais que a gente se aperte, faça as coisas assim do tipo, você estuda, né? E nunca deixou a gente, eu e meu irmão trabalhar com ele, não, ele não deixava. Ele falou assim: não, acho certo, né? Quero que vocês tenham a profissão de vocês, estudem, né? E cresçam assim, né? Isso é interessante também, né? Então, não irriteis, né, os seus filhos. Não é só de irritar, né? Você ficar irritando ele, não é esse sentido, né? É um sentido bem amplo das coisas, né? Paulo está falando isso, é bem amplo. Ser participativo, né? Não querer ser dominador do seu filho, mas ser participativo, ser amigo dele, né? Que ele tenha confiança em você, né? Não você chegar e esconder as coisas, ter medo de você, né? Não é isso, né? A parceria de pai e filho, não é esse tipo de pai, né? Que nós temos que ser para os nossos filhos, né? Então, e nosso papel não é desanimar os nossos filhos, assim, é animá-los, né? Colocá-los ali, fazer o máximo possível para que eles sejam alguém na vida, né? Que eles cresçam e mostrem para eles. Hoje a gente tem a palavra, né? Que nos ajuda mais ainda a orientar a nossa casa, nossos filhos, né? E agora ele vai entrar na parte dos servos. Foi pregado pelo nosso irmão, né? Esqueci o nome dele de novo, o Sérgio, né? Há 2, 3 semanas atrás ele falou sobre essa passagem, né? Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E Paulo falava isso nesse tempo aqui ainda tinha senhores e escravos, né? Ainda tinha aqui senhores e escravos, inclusive até irmãos em Cristo. Um era senhor, o outro era escravo. Eles tinham que se dar bem, né? Enquanto ao servo, né? Quanto a nós, a gente vê muitas pessoas aí, né? Ah, não, meu patrão não está vendo, né? Vou fazer isso, ele não está vendo não, mas ele fala assim, faça como se fosse para o Senhor, né? Porque meu patrão não vê o que eu faço, porque nem sabe que eu existo, talvez, ele nem sabe que eu existo. O dono da empresa que eu trabalho nem imagina quem eu sou, mas o Deus que eu sirvo, ele sabe quem é o William. Ele sabe quem sou eu quando ninguém está vendo, né? Ele sabe quando é você, quando você não está vendo. Quem é que quer dar os cambequinhos, né? Dar o jeitinho brasileiro, né? Fazer falcatrua, enganar o chefe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui ele falava no caso do patrão e servo, senhores e servos, né? E teve um exemplo na Bíblia, inclusive no capítulo 4 ele vai citar esse homem que não foi um bom servo. Vocês lembram quem foi? Está no livro, é uma das cartas da prisão. Filemão. Filemão, quem era o servo? Onésimo, né? Onésimo tinha roubado, né? Tinha aprontado com Filemão.
Aí depois, quando ele conhece, cruza com Paulo, ele se converte, aí Paulo manda ele voltar lá, né? Escreve a carta aí, quando ele escreve para Filemão, para que Onésimo voltasse lá e Filemão recebesse bem, né? Aí a partir dali ele ia ser um bom servo. Por isso que Paulo escreve essas coisas, né? Ele fala assim, ó, vocês que são escravos, né, que são servos, têm patrões, façam o melhor, né? Trabalhem, né, como se fosse para o Senhor, né? Às vezes o pessoal fala assim, eu já ouvi muito isso, né? Você é um puxa-saco, né? Você faz tudo certinho. Não, porque eu sou cristão, irmãos, também, né? Eu carrego um nome comigo, uma conduta boa eu tenho que ter, né? Então não adianta a gente enganar o homem, né? A gente pode até enganar o homem, né? O baixão chega lá, finge que bate o ponto lá e, né? Aí chega atrasado todo dia, já pensou que vergonha, né? É ruim isso aí, né? Tem o compromisso, né? As pessoas vejam em nós. Por que a gente ganha com isso? O nome do Senhor que nós estamos carregando, ele é exaltado e você ganha também a confiança das pessoas, né? É muito bom quando você tem a confiança das pessoas, né, gente? Mesmo sem querer, a gente sendo cristão, as pessoas ela observam isso, Adalto. E as pessoas sabem que você é luz ali. As pessoas já não vai conversar a mesma coisinha com você, já não vai querer que você participe de algumas falcatruas, né? O soldado tem um exemplo disso, trabalhou na rua, sabe como que é difícil, né? Não, eu não vou fazer isso não, mas ninguém está vendo, vamos fazer. Mas é o Deus que eu sirvo. E a maldição que eu vou carregar para a minha vida? Será que Deus vai se agradar do meu comportamento assim? Não, deixa eu falar assim com você não, responde ele, bate de frente com ele. Ali ele é a minha autoridade. E a Bíblia fala sobre isso, né? Desde que não interfira na sua fé, eu tenho que me opor, né? Eu tenho que estar debaixo de autoridade, eu tenho que respeitar, estar acima de mim, né? Já pensou, eu bato boca com todo mundo no trabalho, aí eu vou lá, eu sou cristão, como é que é? Rapaz, você é cristão. É difícil, né? Pode falar, Sandra. Não acredita, né, Sandra? Sim, contrata não. Sim, sim. Exatamente. Olha que vergonha, né? Sim, sim, sim. Exatamente. A gente acaba não é, envergonhando, né, o nome do Senhor. Já pensou no lugar que você trabalha lá? Aí eu falo para as pessoas, né, eu falo, hoje em dia, né, com sabedoria, sempre tem, né, o laranjinha podre lá, né, que em todo lugar tem esse, né, que fica reclamando, reclamando, né, aí reclama do patrão, reclama não sei de quem. Hoje eu sou bem direto com as pessoas, eu falo assim, ó, se não tá legal, né, procure outra coisa, cara. É, ninguém tá te obrigando a trabalhar aqui, né? Entregue seu currículo, se qualifica, né? Faz um curso, alguma coisa e trabalha em outro lugar, é mais fácil, né?
Faz corpo mole. É, sim. É, exatamente. A gente carrega o nome do Senhor Jesus, né, conosco. E o Senhor está olhando tudo, né? Sim, sim. Exatamente. Ele fala isso, né? Servos, obedecer em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, né? Não servindo apenas sob vigilância. Não, quando tá vendo, aí quando ele sai, né? Começa. Não, não tá vendo, eu vou fazer o que eu quiser. Isso é muito triste, né? A gente está enganando a gente mesmo com isso, né, irmãos? Se a gente fizer isso, tem um ditado que fala isso. Tem uns videozinhos, né, que fala, quando o patrão sai, né, todo mundo começa a dançar, pega o celular. Quando tá vendo aí, né, a gente não tá ali. A Bíblia diz que do nosso suor, né, do nosso trabalho, a gente tira o nosso sustento. Ali é o nosso sustento, né? Ali é o nosso sustento. Essa semana mesmo, domingo, aconteceu, né, um exemplo do... A gente até fui embora mais cedo, né, quando acabou o culto, né, porque a gente tinha um compromisso. O meu supervisor, né, chamou a gente para ir no aniversário do filho dele, né? Achei bem interessante isso, né? Ele ficou, e quando ele viu a gente, ela ficou muito feliz, né? Agradeceu, depois ele mandou uma mensagem agradecendo pela consideração, a gente ter saído daqui no domingo, né? Depois do culto, né? A gente ter ido lá e o filho dele é autista, né? Especial, a gente ter participado ali com eles ali, ele não conhecia quase ninguém, né? Eu vi que tinha, acho que mais dois de onde eu trabalho lá. Eu falei, poxa, é sinal que tem alguma confiança, né? E eu não, a gente não faz nada, é só ver Cristo, não é possível, né? Ver Cristo nas nossas vidas, no nosso comportamento, no nosso comprometimento, isso é muito bom, né? Isso não é a gente puxar saco de ninguém, a gente não precisa fazer isso, porque quem nos abençoa também é o Senhor, e principalmente quando você se dispõe a fazer as coisas corretas, Deus ele vai te abençoar, né? Vai te ajudar no que for preciso, mas você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que ser um bom servo, né? Um bom funcionário, e depois vai falar aqui sobre o patrão também, né? Então a gente precisa fazer o nosso melhor, porque o Senhor nos abençoa assim. Deus ele cuida da gente quando a gente age com honestidade, né, e faz as coisas que é correto, né, principalmente quando eles não estão vendo, né. Então isso é muito importante, irmãos. A gente carrega uma marca, a gente carrega o nome do Senhor Jesus, né. A gente tem que fazer o que é correto, sim. No verso 23 ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então ele deixa bem claro no versículo 23, né? Tudo quanto fizerdes, vou trabalhar lá, mas o meu encarregado é isso, é aquilo. Eu estou indo como se fosse para o Senhor, né? Eu estou fazendo como se fosse aqui para o Senhor, estou fazendo como se fosse o melhor para mim, né? Para o Senhor, né? Estou fazendo como se fosse servindo a Ele, né? E não para homens, né? Não, assim para o Senhor, né? Ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança, né? A Cristo o Senhor quem está servindo, é a Cristo quem nós servimos, né? E isso também dá para a gente trazer para o trabalho da igreja, né? Que a gente não fazer as coisas relaxadamente, né? Vou fazer isso aqui de qualquer jeito, não. Eu estou fazendo para o Senhor. Não adianta a gente querer criar expectativa e fazer assim, vou fazer isso para ser elogiado por fulano de tal. Não, eu estou fazendo para o Senhor. Exerça o seu dom para o Senhor, né? Mas ninguém vê, ninguém fala, mas o Senhor está vendo. E Paulo deixa bem claro que é a Ele que você está servindo. É a Cristo que a gente está servindo, né? Ele deu o maior exemplo de ser um servo maravilhoso, perfeito, né? Quando ele mesmo, naquele momento, né, da última ceia, né, próximo da sua morte, ele vai lá e lava os pés dos discípulos, né? E Pedro não entende, não vou deixar lavar meus pés, não. Se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo, não. Então me dá um banho, né? Ele mostra ali como que é ser um bom servo. Ele sendo Deus, né, sendo Jesus. Pode falar, Sador. Sim,
Tem que estar na gente isso, né? É, sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. Sim, é isso aí. É esse o nosso papel, né? Servir sem barganha, né? Sem barganha com ninguém. Porque a nossa recompensa, irmãos, maior é a nossa herança, né? É a nossa salvação, é o Senhor. Nós chegamos lá no céu, o Senhor olhar para nós e falar: poxa, você foi um bom cristão, né? Você fez o papel de um cristão. Viram lá embaixo que você era um cristão, né? Agora você entra no gozo do Senhor, né? Então, a gente tem que servir, né? Pensando sempre em fazer sempre o melhor para o Senhor. Mas vou fazer, vai achar ruim, vai fazer. Vou fazer porque é para o Senhor, irmão. Isso tem que estar impregnado na gente mesmo, né? Fazer o bem, né? Qualquer situação que aparecer, a gente fazer a diferença ali, né? A gente tem que fazer parte da gente mesmo isso aí. Isso faz parte da conversão, né? Mudar o nosso comportamento, né? Não ser um exemplo, né? Às vezes tá lá no busão lá, né? Vê o idoso andando, entrando, aí você fecha os olhos assim, né? Finge que tá tem muita história assim. É, se- sim, sim. Dava prioridade para outras pessoas, né? É difícil. Sim, é isso mesmo. Exatamente. Isso tem vários exemplos, né? Você anda em Santos ali, tem as faixas vivas lá, né? As pessoas vai passando, não tá nem aí, não respeita, né? Você dá uma paradinha. Seja você a diferença, né? Isso tem que estar na gente mesmo, né? Ceder o lugar da fila, né? Dar a passagem. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Tem que estar na gente isso, né? Tem que fluir, que nem o seu doutor falou. Coisas boas tem que fluir na gente, né? Então, é difícil, né? Você tá cansadão lá, você fala, caramba, levantar, vai sentar aí, vamos lá e vamos embora, né? São pequenos gestos que vão fazendo a diferença, né, na sociedade. E talvez, eu não me lembro qual foi o irmão que trouxe uma mensagem, ele falou exatamente isso. Ele falou assim: o mundo só não está pior porque ainda tem cristão na terra, né? Porque o reino está aí. Então, assim, só não está muito pior as coisas, né? Porque ainda tem gente ali que é o sal, que é a luz, que ainda, né, tem uma esperança. Mas se todos realmente colocarem isso em prática, ia melhorar muito mais, né? Sim, as crianças puras, né, inocentes. É isso, é isso mesmo. Coisa linda, né? Muito bom. Isso é maravilhoso, né? A situação do vizinho, você ainda estava falando. Acho que eu contei aqui uma vez que a grama do vizinho estava crescendo lá, o mato, né? Tava grande pra caramba. Aí eu falei assim: vou tirar não, né? É do vizinho lá. Aí eu fiquei pensando e falei: vou tirar. Eu tirei, ele não tava, ele não viu, ele nem sabia. Embalei tudo, coloquei no saco. Foi mato pra cacete mesmo. Deu muita diferença assim. Aí, depois de uma semana, ele veio me agradecer. Ele mandou mensagem para mim, falou: pô, vizinho, obrigado. Eu falei: mas como é que você ficou sabendo? Aí o outro vizinho lá da frente que falou para ele, né? Tem um velho lá que ele é o fofoqueirinho da rua lá, que ele ele fala para todo mundo, tá vendo como alguém está observando? Né? Isso é interessante, né? Porque eu falei: não precisa ninguém falar, eu vou fazer, porque eu estou aqui já fazendo o meu. Fiz o dele também, tirei, depois ele ficou sabendo por outra pessoa, né? Então, se eu estivesse fazendo coisa errada, não é verdade? Se eu estivesse colocando lixo na porta dele, ia falar: foi o William ali, ó.
Pô, mas ele vai para a igreja todo domingo, por que ele está fazendo isso? Né? Da mesma forma que foi uma coisa positiva, pode ser uma coisa negativa, né? Então a gente tem que fazer a diferença nessas coisas, irmãos, porque a gente está fazendo, servindo a Cristo. É uma coisa que tem que colocar na nossa cabeça. Eu estou servindo Jesus, né? Ele vai dizer assim, vamos terminar o capítulo 3 hoje, e na semana que vem a gente entra no capítulo 4. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas, né? Se a gente cometer injustiças, não é o que a gente vai receber de volta. Injustiça também. E essa injustiça aí é de Deus, né? Aí o troco vem, né? A colheita vem, né, sobre a gente, né? E Deus é um Deus justo, né? Deus ele é justo, né? Se a gente fizer a coisa errada, não importa quem seja, né? Levanta a mão, pode falar. Não importa quem seja, né? Foi, fez errado, né? Tem a colheita assim logo em seguida. Sim, 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 exatamente. Então, a gente quer ser abençoado, né? Fazer as coisas corretas, né? Faz coisas, ainda que você perca algumas coisas, mas faz as coisas corretas, né? Age da forma correta, porque o Senhor nos abençoa muito com isso, né? Deus ele abençoa muito, Deus é justo. Acabamos com esse capítulo 3. Semana que vem vai falar sobre senhores, né? Senhores, tratar os servos com justiça e com equidade. Vai falar também sobre a parte de ser o senhor, né? No caso ali o patrão, né? Vai falar sobre perseverar em oração. Paulo vai falar sobre outros assuntos também. Vai citar aqui Tíquico, Onésimo, né? Que a gente falou um pouquinho aqui, é citado em Filemão. E aí vem as saudações finais. Vai falar sobre Epáfras também, Barnabé. Se Deus permitir, semana que vem a gente entra no capítulo 4. Amém? Vocês querem falar mais alguma coisa? Sobre servo, sobre filho, sobre pai. E para quem trabalha para você mesmo, né? Tem gente aqui que trabalha para você mesmo, né? A Nenê, a Varô, né? A Raiz também. Como é que a gente age? Como é que vocês agem sendo um servo do Senhor? Ah, eu sou bom patrão. Como é que eu tenho que agir com as pessoas, né? Com as pessoas que vocês atendem, que são os clientes, no caso, né? É. Vocês que são os seus próprios patrões, né? Como é que age com o cliente, né? Profissionalismo, esse comprometimento. Sim, sim, é isso aí. Profissionalismo ali, né? Cuidado, né? É isso mesmo, Nenê? Nenê, é isso mesmo? É, tem que ser, né? Fazer o melhor. Como se estivesse trabalhando ali para o Senhor, né? Quem tem isso? Sim, 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 exatamente.
Isso é bom, né? Isso é uma coisa boa. A gente faz para os nossos filhos também, ter o que Deus faz com a gente, né? A escolha deles, né? O livre-arbítrio. Mas sempre sabendo que vai ter a consequência, né? A parábola do filho pródigo mostra muito isso, né? Quando o filho pródigo ele pede a sua herança, né? Ele quer sair, em nenhum momento o pai ele dá para ele, vai, né? É a escolha dele, ele teve os princípios aqui, ele aprendeu tudo, então, né? E depois a consequência ele teve, né? Voltou e o papel do pai tá ali, né? Receber depois. Mas ele passou por consequências sérias, né? É mostrar para os filhos isso mesmo. Você quer fazer, faça. Tudo bem, a vida é sua, você tem, mas a colheita, né, a consequência é grande, é grave, né? Então, mostrar a consequência também. É o que Deus faz conosco, né? Ele nos dá o livre-arbítrio, mas o que nós fazemos de errado tem a consequência conosco também. A gente acaba pagando. Não passa a mão na cabeça, não. Sim, exatamente. Sim. Sentir a colheita ali que ele teve, né? Da escolha errada que ele teve, né? É isso aí, meus irmãos. Fazer uma oração?